Decidi fazer esse vídeo aqui, né? Enquanto eu combo com meus estudos em Python. Eu já estudei Python, a parte aqui da introdução eu já estudei. Deixa eu entrar aqui. Aprenda Python. Tá escrito Python porque tá traduzido. Toda essa parte aqui eu já estudei. A parte de manipulação de arquivos aqui é onde eu estou. Módulos eu também já estudei. Matplotlib, não sei nem como é que fala isso aqui, eu ainda não estudei isso. Aprendizado de máquina ainda também não estudei, MySQL ainda também não estudei. Mas essa parte introdutória aqui toda eu já estudei. E estou nessa parte. Só que eu vou começar aqui desde o início, justamente para eu refrescar, já que eu fiquei um tempo sem estudar. Então, para eu relembrar, né, rever os estudos, eu não me perder na hora que eu estiver aqui, esquecer alguma coisa daqui. Então eu vou estudando aqui desde o início e decidi gravar para ir combando também e ajudando, porque eu acho que a coisa mais ideal que tem é você, a pessoa que está aprendendo, a ajudar outra pessoa, do que uma pessoa que já sabe. Porque a pessoa que já sabe, para ela é simples, mas para outra pode parecer complexo. Então, a pessoa que sabe mais ou menos pode explicar para outra de uma forma mais simples, entende? Então eu decidi gravar também aqui, porque eu vou explicando o que eu estou entendendo, mostrando meu aprendizado, meu aprendizado. E vou fazendo tipo um mapa mental também da forma que eu aprendi, e etc, né? Bom, vamos lá. Tutorial Python, aprenda Python. Python é uma linguagem de programação popular. Python pode ser usado em um servidor para criar aplicativos da web. Aqui provavelmente nessa introdução vai explicar o que é Python, o que ele pode fazer, por que Python, por que estudar Python, o que é bom saber, como que funciona a sintaxe do Python, mas isso daí eu não acho necessário para o estudo. Para você fazer um código em Python, você não precisa, um script, né, em Python, você não precisa saber muito disso. O primeiro script não, principalmente a primeira linha de comando. Vamos cá, aqui fala instalação do Python também. Um dia já tem até vídeo de eu mostrando como é que instala Python, mas se não tiver, um dia eu faço. Instalação do Python. A sintaxe do Python, a sintaxe é simples, coisa fácil, você também não precisa saber. Enquanto você vai aprendendo, você vai entendendo como é que funciona a sintaxe. Por exemplo, aqui fala sobre... Como é que é meu? Esqueci o nome, recuo, não, indentação, fala sobre a indentação, que em Python é feito por espaços, ou seja, você escreve isso aqui, e dentro desse comando tem esses outros comandos, que serão executados após esse comando, entende? Só que em algumas outras linguagens eles usam chaves, né? Então, tipo, você coloca um comando e entre chaves você coloca outro comando. Ou seja, esse comando que está entre as chaves só vai ser executado se esse comando aqui estiver correto, entendeu? Bom, aqui fala sobre variáveis também. Vou pegar aqui essa parte aqui da sintaxe, porque a sintaxe é até importante, né? Então vamos lá. Execute a sintaxe Python. Como aprendemos na página anterior, a sintaxe Python pode ser executada escrevendo diretamente na linha de comando. Aqui está escrito pelo prompt de comando. Vou abrir aqui o prompt. Está escrito Python. Quando você baixa Python, instala ele fica no seu computador. Então você pode usar ele no próprio prompt de comando. Então você pode fazer o seguinte: py. Você escreve py, você já entra aqui no py, mostra a versão do seu Python e etc. Vamos colocar aqui o primeiro comando que está sendo exibido ali na tela. Print hello world, que quer dizer olá mundo, né? Olá mundo. Mundo. Ó, olá mundo. Print, o que está escrito aqui, né? Print. Escreva, aí coloca entre parênteses o que vai ser escrito. E entre aspas coloca a mensagem, né? Então escreva, abre parênteses, a mensagem que você quer escrever entre aspas, fecha parênteses. Então você está dizendo para ele escrever na tela olá mundo, né? Hello world. Ou criando o arquivo Python no servidor, usando a extensão de arquivos.py e executando na linha de comando. Então você pode criar CLS, como é que eu saio daqui? Ctrl, exit, sai daqui. Opa, comando errado. Aí, agora sim. Calma, aí ó, sai. Aqui tá falando para você criar um arquivo, myfile, né? Meu arquivo, vou escrever em português, arquivo.py. Então vou criar um arquivo Python, né? Um arquivo criado em Python. Não sei se não criou. Aqui no meu não tá dando. Eu acho que também não deve dar no seu. Não sei porque não tá dando. Acho que se eu colocar só meu arquivo.py talvez dê. Não foi.
Não sei porque não está dando, então não vou nem tentar, porque não é muito importante isso aqui para a linguagem. Recuo Python. Recuo, na verdade, seria tipo a indentação, né? Recuo refere-se ao espaço no início de uma linha de código, enquanto em outras linguagens de programação, o recuo no código é apenas para legibilidade. Ou seja, você vai colocar espaço, vai colocar essa indentação, esse espaço diferente, esse daqui mais para trás, esse aqui mais para frente, apenas pela legibilidade, para ficar mais fácil de ler. Em outras linguagens, só que no Python isso daí tem a ver com a indentação. Python usa indentação para indicar um bloco de código, entende? O Python apresentará, quer ver aqui, ó, o que está dizendo? If, ok, vamos clicar, tentar você mesmo. Ele vai redirecionar a gente para essa página. E o que vai acontecer? A gente vai ter que escrever esse código aqui. O que esse código quer dizer? If, se. A gente vai aprender mais sobre o if, né? Então, se 5 for maior do que 2, escreva. Aí eu dou aquele código anterior, print, que é escreva, né, na tela. Quer dizer, if, se 5 for maior do que 2, execute. Executar o quê? Esse comando. O comando escreva, que é o print, abre parênteses, inicia aspas, um texto. Escrever um texto, fecha aspas, fecha parênteses. Vamos dar um run. Ele provavelmente não vai executar, porque... Ah, não, vai executar sim, porque 5 é maior do que 2. Ele foi, escreveu. Agora, se eu colocasse aqui, por exemplo, if, se 5 for menor, então o sinal vai ser esse. Se 5 for menor do que 2, 5 não é menor do que 2, 5 é maior do que 2. Ele escreva, então ele não vai escrever, porque 5 não é menor do que 2, entendeu? Porque se 5 fosse maior do que 2, ele iria escrever. Ou menor do que 2, ele iria escrever. Não vai escrever nada. Carregando. É que demora, né? Não. Aí, ó, não escreveu. Ficou a tela em preta. Você pode ver. Por isso que ele demorou a carregar. Porque ele tá tentando procurar ali e não achou nada. Mas agora, se eu colocar aqui 1, por exemplo, 1 é menor do que 2. Ou seja, se 1 for menor do que 2, execute. Isso daqui quer dizer, tipo, execute. Tá o comando. O comando print, né? Um texto. Vamos ver. Vai aparecer. Apareceu, viu? Porque 1 é menor do que 2. Então é verdadeiro, executou. Ok. O Python apresentará um erro se você pular o recuo. Ou seja, se a gente colocar isso aqui, assim, ele vai apresentar um erro porque você escreveu if, se 1 foi menor do que 2, execute. Mas execute o quê? Você não colocou. Ah, mas está aqui embaixo. Não, mas você tem que colocar um espaço para demonstrar que é dentro dessa... que é depois desse bloco, entendeu? Você vai executar. Em outras linguagens você usa a chave. Você usa isso aqui, ó. Você faz assim, em outras linguagens. Só que no Python, tipo no JavaScript. Só que no Python você vai usar esses 2 pontos e vai dar um espaço aqui. Se você não der o espaço, ele não vai executar nada e vai dar uma mensagem de erro aqui na tela. Que ó, isso daqui é uma mensagem de erro. Porque, né, teve erro de sintaxe. O número de espaço é com você, como programador, mas deve ser pelo menos 1. Ou seja, para você fazer indentação, você pode tanto fazer com um espaço ou com quantos você quiser. A diferença é que tem que ter um espaço pelo menos para esse comando estar dentro de outro bloco, né? Para estar dentro de um bloco de comando. Você deve usar o mesmo número de espaço no mesmo bloco de código. Caso contrário, o Python apresentará um erro. Ou seja, se eu colocar print, né? Eu dei um espaço aqui. Ele vai executar. Então, if se 1 for menor do que 2, execute. Né? Vai executar esse comando. Aí, se eu quiser, por exemplo, agora mostrar outra mensagem, print teste. Só que dessa vez eu coloquei mais de um espaço. Aqui eu coloquei só um. Aqui eu coloquei 4, eu acho. Se eu for, vai dar um erro. Eu já sei que vai dar erro. Vai dar erro. Mas agora, viu? Deu erro. Mas agora, se eu colocar na mesma quantidade de espaço que eu coloquei essa, aí vai dar certo. Vai aparecer um texto, depois embaixo vai aparecer teste. É um texto, teste, porque foi a mesma quantidade de espaço. Variáveis. Variáveis, isso daqui é bem importante, né? Variáveis no Python. As variáveis são criadas quando você atribui um valor a ela. Um valor não necessariamente é só um número, entendeu? Entende? Aqui está até mostrando x igual 5, né? O que isso quer dizer? Vamos aqui. Vou fazer exatamente aquilo ali. X é igual a 5. Não quer dizer que x... por exemplo, x é igual a olá. Não quer dizer que x é igual a olá. X recebe olá, ou seja, dentro desse x vai ter a mensagem olá.
entende? Por exemplo, se deixar agora y recebe 5. Não quer dizer que y tem um valor de 5. Ele, dentro de y tem o valor 5, entende? Tem o número 5. Então, se eu fizer, por exemplo, x recebe 3, x vai valer 3, né? Porque dentro de x tem 3. E y, dentro de y tem 5. Então, se eu mandar c recebe 3 mais 5, agora c, t recebe 3 mais 5, c vale 8. Mas se eu fizer c recebe x mais y, vai continuar valendo 8, porque x vale 3, mais y que vale 5, c vale 8. Se eu mandar escrever na tela, print, né? Escreva c, sem aspas dessas vezes, porque o aspa você só vai usar quando você for escrever uma mensagem de texto, mas quando você for exibir uma variável, você não usa aspas, você só coloca a variável, o nome dela, que poderia ser qualquer nome, Codos, e aqui eu poderia colocar Codos também, não necessariamente precisa ser C. Se a gente der um run aqui, ele vai mostrar na tela 8, né? 8, por quê? Porque dentro de x está 3, dentro de y está 5, a gente está somando e atribuindo esse valor dessa soma, que é 8, para dentro de Codos. E aqui a gente está escrevendo na tela Codos, né? Escrevendo o valor que está dentro de Codos. Python não tem comando para declarar variável, você aprenderá mais sobre variáveis no capítulo de variável. Daqui a pouco, né? Comentários. Python tem capacidade de comentários para fins de documentação no código. Os comentários começam com hashtag e o Python renderizará o resto das linhas como um comentário. Ou seja, se eu fizer assim, por exemplo, vou escrever na tela print, escreva o valor de Codos ele vai escrever, o valor de Codos é 8, né? Ele vai escrever primeiro o valor de Codos e depois na outra linha vai escrever 8, né? Vamos ver. Então, o valor de Codos é 8. Se eu usar a hashtag aqui, né, o jogo da velha, print, escreva o valor de Codos é. Se eu colocar essa hashtag, ele não vai ler, ele vai simplesmente pular. Isso daqui é para você que está fazendo o código. Viu? Ele não escreveu, porque ele ignorou essa linha de comando. É para você, quando está fazendo o código, você, por exemplo, escreve assim, hashtag Codos é uma variável. Então, quando você for ler o seu código e você não estiver entendendo alguma coisa, você acha que você não vai lembrar o que isso aqui faz, entendeu? Você não vai lembrar o que é o Codos, por exemplo, supondo que você não esteja vendo aqui, você vai ter aqui uma anotação aqui do lado, o Codos é uma variável. Se você não deixar essa hashtag aqui do lado, ele vai ler essa parte, ele só não lê se tiver a hashtag. Então vai dar uma mensagem de erro, já que ele não entende isso aqui, o que isso aqui quer dizer. Entende? Então, você coloca uma hashtag, um jogo da velha, para ele ignorar. É um comentário, você vai fazer um comentário no seu código. Agora, teste-se com exercício. É bem interessante isso aqui, vai fazer um teste. Insira a parte ausente do código abaixo para gerar Hello World, ou seja, na tela vai ter que mostrar Olá Mundo, né? Qual comando a gente faz para exibir na tela uma mensagem Olá Mundo? É o comando escreva, print. Escreva, né? O print você pode ler como escreva. Print Olá Mundo, entre aspas, o que quer dizer que isso aqui é uma mensagem, não é uma variável. Enviar a resposta. Vamos ver. Calma aí, deixa eu traduzir isso aqui. Mostra a resposta, ok. Enviar a resposta. Incorreta. Insira a parte ausente do código abaixo para gerar. Uai, por que deu errado? What the fuck, man? Mostra a resposta. Font. Tá, pera aí, esse daí eu não conheço não. Eu não conheço esse comando aqui não, velho. Isso daqui aí, ó. Viu o que é interessante? Por isso que eu tava começando a entender. Eu tô explicando aqui, mas como eu disse no início, eu sou iniciante, eu ainda não sei de tudo não. Fonte, vamos ver o que é fonte aqui. Aproveitar nos estudos, como eu tô nos meus estudos. Pesquisar aqui fonte em Python.
Aqui tá falando de fonte, eu acho que isso aqui... Calma aí, deixa eu escrever comando aqui na frente. Comando fonte em Python. Não tá mostrando nada não, acho que isso aqui tá com algum problema. Isso daqui é print que era pra ter escrito aqui. Deixa eu tentar aqui fonte mesmo. Tá dando incorreto, tá, viu? Tá com algum problema. O certo aqui mesmo é print. Tá com algum erro aqui, mas beleza. Provavelmente deve ser por causa do tradutor, tá ligado? Eu usei o tradutor livre. Deixa eu tentar de novo. Começa o exercício. Sem usar a tradução, vou tentar escrever print. Deu, viu? Por isso que eu fiquei confuso aí. Tem alguma coisa errada aí, eu não conheço esse comando aqui não. E tá ali no início, tá ligado? Como início, eu fiquei confuso. Eu não vou nem traduzir, mas isso daqui já dá pra saber o que é pra fazer. É pra gente fazer a indentação aqui. Ou seja, isso daqui você pode ver que tá sem espaço. Opa, vou colocar aqui o print. Tá sem espaço. Então vai dar um erro, porque ele vai... O que você tá fazendo? Se 5 for maior do que 2, execute. Mas execute o quê? Porque pra ele saber o que ele tem que executar, tem que ter um espaço aqui, que é a questão da indentação. No correct. De novo tá dando erro. Vamos ver aqui a resposta. Ah, tá. Não, beleza. É porque que acontece? Ali estava dizendo que precisa de um espaço, mas geralmente quando você está criando o seu código Python, você usa o tab. Você clica aqui e usa o tab. O tab ele dá provavelmente 2 ou 3 espaços. Então se eu enviar com 2 ou 3 espaços deve dar certo. Eu coloquei 3, deixa eu tentar 2. Não deu. Mas não quer dar não. Quantos espaços tem aqui? 1, 2... Tem 2 espaços, ok, vamos tentar de novo. 2. Não quer dar não, isso daqui tá com esse problema aqui. Aí ó, foi, agora foi. Tá dando algum problema aqui, mas a gente vai reiniciando assim e vai fazendo, né? Vamos nos virando aqui. Comente em Python, né? Que é pra criar um comentário. Deve dar o erro de novo, eu tô fazendo certo, mas deve dar erro. Não, agora deu correto. Aqui, use multiline string to make it multiline comentários. Ah, tá. Aqui é para você fazer um comentário, por exemplo. Eu não mostrei lá, mas eu vou aqui, ó. Se você quiser comentar, por exemplo, essas duas linhas, ao invés de você usar duas hashtags, você pode fazer assim, que você vai comentar as duas linhas. Mas você pode também fazer assim para comentar duas linhas ou mais. Você pode usar isso aqui, duas aspas, ó, 3 aspas, né? Abre e fecha e você pode escrever qualquer coisa aqui dentro que o Python vai ignorar e não vai dar nenhuma mensagem de erro também. Então aqui é para fazer assim. Correct. Cria uma variável nomeada carname e com valor volve. Volve, eu acho que é... volve é de escrita, string. Então o que acontece? Vou ter que fazer carname, vai ser o nome da variável, ou seja, o nome da minha variável vai ser carname. E dentro dela vai ter o valor volve, né? Volve, ou seja, vai ter uma mensagem escrito volve. Não está correto. Vamos ver se eu escrevi tudo certo. Carname, volve, ok. Vamos ver o que é a resposta. A resposta está dando a mesma coisa que eu falei. Mesma coisa que eu escrevi. Ah, tá, eu escrevi com E no final, é com O. Foi erro de escrita, não tem nada a ver com sintaxe. Ok. Next exercício. Cria uma variável. Ah, não, isso daqui agora já é a parte de variável. Eu já estou fazendo exercício dessa parte aqui, ó. Mas a gente ainda vai para comentários, ok. Comentários em Python. Vamos aqui em comentários. Os comentários podem ser usados para explicar o código Python. Que nem eu disse, os comentários podem ser usados para tornar o código mais legível. E os comentários podem ser usados para evitar a execução ao testar o código. Criando um comentário. Os comentários começam com hashtag e o Python irá ignorá-los. Que nem eu disse. Os comentários podem ser colocados no final de uma linha e o Python irá ignorar o restante da linha. Então você pode colocar o código aqui, né? E depois colocar hashtag que não tem o menor problema. O comentário não precisa, mas o que você não pode fazer é colocar uma hashtag, né, e depois colocar o código, porque ele vai ver que isso daí está dentro de um comentário. E ele vai ignorar seu código. Um comentário não precisa ser um texto que explica o código. Ele também pode ser usado para impedir que Python execute o código.
Por exemplo, aquele que eu dei. Você coloca um print hello world e depois dá um outro print. Mas aí você não quer que ele execute esse print aqui só para você testar alguma coisa. Aí você, para ver se é esse comando que está dando erro. Ao invés de você apagar, você pode simplesmente comentar, executar. Ele vai ignorar o código e vai, né, dar o resultado lá. Comentários de variáveis, linhas. Python realmente não tem uma sintaxe para comentário de variáveis, linhas. Para adicionar um comentário, você usa isso em várias linhas. Você pode, para adicionar um comentário, hashtag em várias linhas, você pode inserir um para cada linha, né? Você pode fazer assim, um hashtag para cada linha. Mas agora, se você quiser, ou não exatamente como pretendo, você pode usar a string multilinha. Como o Python irá ignorar os literários de strings que não são atribuídos a uma variável, você pode adicionar uma string de várias linhas, aspas triplas, né? Que nem eu falei, em seu código e colocar o seu comentário dentro dela. Então, ao invés de você colocar várias hashtags, você pode fazer dessa forma. Desde que a string não seja atribuída a uma variável, o Python lerá o código, mas o ignorará. E você fez um comentário em várias linhas. Os comentários em Python são escritos aquele exercício que a gente fez, né? Que é para adicionar uma hashtag, depois vai ser para usar aspas triplas. Eu acabei de fazer esse exercício. Agora falando sobre variáveis em Python. Bom, variáveis são containers para armazenar valores de dados. Então variável seria tipo uma caixinha e você ia colocar o valor dentro dessa caixa. Criação de variável, vamos lá. Python não tem comando para declarar uma variável. Uma variável é criada no momento em que você atribui um valor a ela. Como eu disse, é uma caixa, supondo a variável é uma caixa. O nome dessa caixa, o que você vai colocar tipo escrito na caixa, por exemplo, vou até tentar executar isso aqui, ó. O nome da caixa vai ser objetos. Objetos, por exemplo, você está fazendo uma mudança, você tem essa caixa. Essa caixa é a variável. O nome que você escreveu na caixa é objetos. E aqui você colocou quantos objetos tem nela, entendeu? 5. E essa outra aqui você é proprietário. Você criou, você tem outra caixa que você escreveu nela proprietário e dentro dela está o nome do proprietário, que é o John, entende? Então ele vai executar na tela. Vamos ter que mudar aqui, ó. Ele iria executar, se continuasse com x, ele iria executar x, 5, John, né? Mas se eu executar aqui, ele vai dar um erro, porque ele não achou essa variável, ele não achou x nem y. Então ele vai dar um erro, viu? Erro. Name x is not defined, não foi definido. Então, a gente tem que mudar aqui objetos e aqui colocar proprietário. Se a gente fizer isso, ele vai mostrar o que tem dentro de cada caixa. Então, ele vai escrever o que tem dentro dessa variável, né? Caixa é variável, vamos dizer assim. Então, dentro dessa caixa, dentro dessa variável, tem o valor 5, né? E dentro da caixa da variável com o nome de proprietário, tem John, entendeu? E a caixa com o nome, a variável, no caso, com o nome de objetos, tem o valor 5, tem 5. É isso. Simples. As variáveis não precisam ser declaradas com nenhum tipo específico e podem até mesmo mudar de tipo depois de configuradas. Ou seja, x recebe 4. E x, aqui está escrito x is of type integer. X é de tipo inteiro, ou seja, essa variável aqui, ela é do tipo inteiro porque dentro dela tem um número. E essa aqui é do tipo string, porque dentro dela tem uma mensagem de texto. Observação, uma coisa que a gente ainda não viu, mas a gente vai estudar. Tudo que estiver entre aspas, é um texto, é uma mensagem. Aí esse 5, se eu colocar o 5 entre aspas, ele não vai ser um número? Não, ele vai ser uma mensagem, ele vai ser um texto, vai ser lido como string. Então, ele vai exibir na tela 5, mas o valor dele não vai ser 5. Quer ver? Ele vai exibir na tela 5, porque ele é um texto. Agora é um texto, mas é só uma mensagem, não tem um valor 5. Então, por exemplo, se eu fizer um código que a gente tinha feito ali agora há pouco, x recebe 3, y recebe 5. A gente fez daí agora há pouco. C recebe x mais y
escreve na tela o valor de C. Sem aspas, porque é uma variável, né? Ó, ele vai escrever na tela 8. Ah, tá, que eu escrevi U, não escrevi Y. X mais Y, aí, ó. Calma aí, meio ano de custo. 8, ele escreveu 8. Mas agora, se eu fizer aqui, por exemplo, colocar esse 5 entre aspas, dupla ou simples, pode ser aspas simples ou aspas dupla. Se eu fizer com aspas simples ou dupla, não muda. Mas se colocar entre aspas, ele vai dar um erro. Por quê? Porque isso aqui é inteiro, isso daqui tem um valor numérico, e isso daqui tem um valor de texto. É como se eu falasse 3 mais oi. Entende? Não faz sentido. Como assim 3 mais oi? Não dá. Por isso, então print x. Caching. Se você deseja especificar o tipo de dados de uma variável, isso pode ser feito com o caching. Ou seja, por exemplo, estou fazendo o seguinte. Você quer especificar, ao invés de você escrever x mais 3, você pode escrever x mais 3. Aqui, ó. Ao invés de você escrever y mais 5, voltando para aquele mesmo código, né? Se você, ao invés de você escrever y mais 5, para você especificar que isso daqui é um número inteiro, você pode escrever int de inteiro, tanto um quanto o outro. Ele sabe que isso aqui é inteiro e ele vai entender também que isso aqui é inteiro. Os dois vão mostrar 8 aqui na tela. A soma dos dois vão dar 8. Mas agora, se eu não quiser usar aspas para especificar que isso aqui é só uma mensagem, que o 5 é uma mensagem, não é um número, eu posso usar str de string. A gente vai ver mais sobre isso. Provavelmente aqui deve falar mais sobre isso, não sei. Se eu der um 1 aqui, vai mostrar aqui na tela um erro porque um é inteiro e outro é string, né? Esse daqui é inteiro e esse daqui é string. Mas se eu fizer str, vai dar um erro também, porque eu acho que vai dar um erro. Não, aí não vai dar um erro. Ele vai juntar uma mensagem na outra, se eu não me engane. Ele vai juntar 3 e 5. Ele vai escrever na tela 35. Porque ele vai ler isso aqui como texto, viu? Ele juntou a mensagem 3 com a mensagem 5. Então, se eu escrevesse aqui, oi, e colocasse espaço, Felipe, ele iria escrever oi mais Felipe. Ou seja, oi Felipe. Ele vai escrever aqui na tela, oi Felipe. Aí eu tinha que colocar aspas, eu esqueci de colocar aspas. Oi, Felipe. Eu tô dando esse espaço aqui porque se eu não der esse espaço ele vai colocar juntinho, quer ver? Aí ele vai juntar as duas strings, vai escrever na tela Oi Felipe junto. Oi Felipe. Por isso tem que dar um espacinho aqui para escrever Oi Felipe com espaço. Entende? Então você pode especificar o tipo. Tem string, inteiro, float e booleano. Isso daí deve mostrar depois aqui. Obtém o tipo. Você pode obter o tipo de dados de uma variável com a type, função type, né? Então, por exemplo, você está executando aquele comando que eu tinha feito aqui. Vamos fazer ele aqui de novo. Voltar aqui tudo. Você está, né, executando esse comando aqui. E ao invés de você exibir C, você quer exibir print o tipo de X, ou seja, qual tipo tem dentro de X e qual tipo tem dentro print type dentro de Y. Então ele vai mostrar na tela int. Quer ver? A classe é inteira e a classe do Y é inteira. Então se eu fizer print, escreva na tela o tipo de X, ele vai escrever o tipo que é, né? Então, agora, se eu colocar aspas entre esses 5 aqui, ele vai escrever str de string, já que deixou de ser inteiro. Ele vai escrever classe int para o x e classe str... Opa! Ah, é porque aqui no seu eu estou mandando ele somar, por isso que deu erro. Vou tirar esse C aqui. Aí, ó. Ele vai escrever na tela print x e depois print o tipo, né? Classe int e classe string, já que y é uma string, já que está entre aspas. Agora aqui está dizendo citações duplas ou simples, né?
Citações simples ou duplas, na verdade. Porque eu só mudei a ordem. Variáveis de string pode ser declarados usando aspas simples ou aspas duplas, como eu disse. Pode ser tanto aspas simples ou aspas duplas, ele vai entender como um texto, não importa. Maiúscula e minúscula, a variável sua pode ser. Eu vou falar mais sobre a criação da variável, como funciona a variável, no outro vídeo que eu vou fazer sobre isso aqui, que tem nome de variável, atribuir variáveis de valores, variável de saída, variáveis globais e exercício de variável. Vou fazer isso daí em outro vídeo.